tarde a todos, a todas. Que Jesus esteja aqui conosco, nos amparando, derramando suas bênçãos sobre nós. Quando nós falamos em drogas, em prevenção às drogas, nós imaginamos assim, não, mas eu tenho os filhos ainda pequenos. Não está na hora de eu pensar em drogas. Será que não é desde quando nossos filhos são ainda pequenos nós devemos trabalhar a prevenção às drogas? E essa questão dos limites, as regras que devemos colocar dentro do nosso lar, porque nós somos os educadores do lar. Será que limites nós devemos esperar também os nossos filhos crescerem para colocar os limites? Aprender a dizer sim, que teu sim seja sim, o teu não seja não, como Jesus nos ensina. Então hoje o nosso assunto de reflexão é os limites como prevenção às drogas. Quando devo começar esses limites? Será mesmo que eu espero meu filho ficar adolescente? Naquela fase que nós sabemos onde os hormônios estão atuando, que é uma fase difícil para o adolescente. Esperar esse momento de ele crescer? E Kardec, como foi um educador brilhante, nos ensina até hoje, na questão 582 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os Espíritos respondem: é incontestavelmente uma missão, a paternidade e a maternidade. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que determina mais do que se imagina a nossa responsabilidade para o futuro daqueles filhos, que hoje são nossos filhos, e o futuro da nossa sociedade também. Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que eles, os pais, a conduzam no caminho do bem. E lhes facilitou ainda a tarefa, dando à criança uma constituição frágil e delicada que a torna acessível a todas as impressões, a todas as nossas intervenções na educação daquela criança. E essa questão, então, nos remete, nos mostra a importância que é a paternidade. Eu digo aqui paternidade, maternidade também. Então, nós somos convidados por Deus, somos colaboradores de Deus, co-criadores, a educar aquele filho que momentaneamente é nosso filho e nós estamos como pais. E essa missão que Deus nos confia? É fácil? É uma missão, é um desafio, então é difícil. Nós temos que aprender a conviver com aquela criança. Muitas vezes sabemos que os filhos são espíritos milenares, assim como nós. E estamos nessa família para que possamos aprender juntos. E esses filhos, então, muitas vezes são espíritos que nós, juntamente, em outras vidas, em outras passagens espirituais, nos equivocamos. Tivemos momentos equivocados, erramos, e estamos nesse momento, nesta vida, para nos harmonizarmos, estarmos juntos, e o nosso propósito é a nossa evolução, de filhos e pais. Que nós também possamos, assim como ter filhos, que são espíritos que estão conosco em equívocos passados, possamos ter filhos também evoluídos, que viemos nós, pais, aprender com esses filhos. Por que não? E através desse amor que nós transmitimos aos nossos filhos, e que através dos limites dentro do nosso lar. Muitas vezes é tão difícil dizer não para uma criancinha que vai no mercado, muitas vezes quer comprar tudo que vê pela frente, se joga no chão, se bate, grita.
E nós temos que aprender a dizer não para esse filho. Vendo aquela carinha chorando, mas nós temos que aprender a dizer não. Seria mais fácil dizer sim e deixar para depois, quando os filhos crescerem, esse momento de dizer não. Mas é desde pequenininho, quando a criancinha nasce, no momento de amamentar, no momento de ter aquelas regras de horário, ali começa a questão de disciplina, a colocação de limites dentro do nosso lar. E muitos pais também deixam para o cônjuge, para o outro que fica em casa. Muitas vezes o pai sai e deixa a tarefa para a mãe em casa, de cuidar dos filhos. Então essa mãe tem que aprender a colocar os limites. E o pai volta à noite, não se dá por conta que ele também é pai, tem que colocar os limites no filho, aprender a dizer sim. Não porque ficou o dia todo fora de casa. E eu vi num livro, Educar Sem Culpas, eu li uma história nesse livro. E nas festinhas de aniversário das crianças, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 5, 6, a mãe do aniversariante prepara aquela mesa cheia de balas, de chiclete, brigadeiro. E as crianças são chamadas para cantar o parabéns. Uma coisa que acontece muito seguido na nossa casa, no nosso lar, a gente convive com isso. Refrigerantes. E aquelas crianças, então, os amiguinhos são chamados para cantar o parabéns. E vem aquela enxurrada de crianças. E se posicionam em volta da mesa do parabéns, do bolo, dos docinhos. E não bem terminam o canto do parabéns, se muitas vezes terminam, já se colocam para comer, para encher as mãos daqueles doces, daquelas balas, daqueles chicletes. Uns pegam 20 docinhos, pegam balão, pegam balas, e outros ficam sem nada. Vocês observam que uns ficam chorando, voltam para o colo da mãe chorando. E a mãe levanta, vai com seu filho pela mão e pede para a dona do aniversariante, para a mãe do aniversariante: tu não tem alguma coisa guardada? Meu filho está chorando, ficou sem nada, não conseguiu pegar brinquedo, não conseguiu pegar um balão, um docinho. E tem uns que pegam a mão cheia, vão lá no colo da mãe, enchem o colo da mãe cheio de doces, e tu não dá isso para ninguém. Não deixa ninguém pegar, ainda avisam a mãe. E vão lá e buscam mais. Criancinhas com 1 aninho, 2 aninhos, mal começam a caminhar, já estão fazendo isso. Será que está certo nós virmos os filhos agindo dessa maneira, com esse comportamento, e a gente aceitar, sem perder a oportunidade de educar os nossos filhos, de mostrar que isso está completamente equivocado? É um momento, isso mesmo, é um momento de nós, naquele momento, ensinar para os nossos filhos que não devemos ser egoístas, que nós não estamos no mundo. Naquela festinha, não existe a competitividade, nós estamos entre amigos. Então, cabe à mãe, aquele pai também, não ficar, não, isso não é comigo, eu estou conversando com meus amigos, e ensinar aquele filho. Esse é o exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos desde bebezinho. Porque esse egoísmo que começa lá na infância, essa esperteza, isso não é ser esperta. É justamente isso que nós não queremos, que a nossa sociedade seja cheia de espertos nesse sentido. Nós queremos, sim, que os filhos tenham amor ao próximo. E é aí que nós começamos a pensar a caridade, o amor ao próximo. E uma das chagas da nossa sociedade é o egoísmo e o orgulho. Eu pegar mais que os outros, mesmo que depois aquelas balas de chiclete vão fora, porque é tanto que eu pego que eu nem vou comer tudo, mas eu peguei mais. E na questão 913, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual é que pode ser considerado radical? Os Espíritos respondem: o egoísmo.
Então vocês veem que não é depois de grande, de adolescente, que nós vamos começar a educar os nossos filhos. Vamos começar lá na tenridade, ainda nos aniversários de criança. Tem um psiquiatra, um médico chamado Isami Tiba, que ele também, no seu livro, ele nos conta que nós não queremos repetir aquilo que os nossos pais nos fizeram. Muitas vezes nós dissemos assim, eu quero dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive. E olha só a relação que esse psiquiatra faz, nós e os filhos, nós pais. Nós somos a última geração de filhos, nós pais hoje, fomos filhos um dia. Nós somos a última geração de filhos que obedeceram seus pais. Mas somos a primeira geração de pais hoje que obedecem seus filhos. Dizem sempre sim para os seus filhos. Os últimos pais, que fomos filhos antigamente, que tiveram medo dos seus pais. Mas os primeiros que temem os seus filhos. E o Alírio Cerqueira, um escritor espírita, no seu livro Saúde das Relações Pais e Filhos, nos ensina então que nós saímos do modelo de autoritarismo que foi a nossa criação, nós temos praticamente a mesma idade aqui, para um modelo de permissividade, ou seja, tudo é aceito. Eu permito tudo que meu filho quer fazer. De um ponto para outro completamente permissivo. E o meio termo? Nós temos que achar esse modelo de meio termo, que com autoridade e com amor. É diferente de autoritarismo que cria esse medo. Então ele fala também, esse psiquiatra, que a família se reunia numa mesa grande, onde o pai sentava na cabeceira, a mãe ao lado e os filhos nas cadeiras que sobravam em volta. E esses filhos, o primeiro a servir o prato que tinha na mesa era o pai e a mãe. Os filhos eram o que sobrava. Então ele chama esses filhos a geração pescoço-asinha, porque a coxa sobre coxa era para os pais. Vocês vejam só. A geração, então, de filhos pescoço-asinha cresceu e se tornou pai. Hoje nós somos pais e mães. E será que nós mudamos? Nós continuamos sendo a geração pescoço-asinha? Ele diz que sim. Por quê? Porque nós continuamos dando para os nossos filhos tudo que nós não tínhamos. A coxa e a sobrecoxa. Ou seja, tudo de melhor é para os nossos filhos. E esse modelo está completamente equivocado. Isso faz essa questão de geração pescoço-asinha, geração coxa e sobrecoxa, nos faz refletir nesse modelo de educação que nós estamos dando para os nossos filhos, achando que tudo que eu não tive eu vou dar para os nossos filhos, mas será que não são coisas só materiais? E essa é a reflexão importante que nós temos que fazer. Será que eu quero dar tudo para o meu filho, fazer um sacrifício tremendo? Muitas vezes abro conta, nem tenho o dinheiro disponível, abro conta, faço crediário para comprar um videogame de última geração, porque aquele mais antigo já não dá mais, ele não quer. Muitas vezes os filhos querem uma roupa nova, querem passear, e eu digo assim, mas eu não tive. Mas agora eu tenho a oportunidade de dar. Tenho recurso financeiro. Mas será que eu tenho realmente? E será que é importante eu não trabalhar essa questão de dar? Trabalhar o ter somente do meu filho em vez do ser? Nós não questionamos se o filho precisa. Porque, na verdade, quem precisa somos nós, pais. Porque nós queremos dar tudo que nós não tivemos. Os filhos nem pedem. Ou muitas vezes se pedem, não é o momento muitas vezes de dar. Nós temos que tirar coisas da família, de todos os filhos. E falando ainda em aniversários, a gente sabe que muitas vezes um pai dá
um presente do aniversário para aquele filho que está fazendo o aniversário, mas acaba dando presente para os outros irmãos também, porque os outros vão ficar tristes ou magoados ou ciumados. Nós não estamos trabalhando a questão da tolerância, e sim somente o egoísmo, o orgulho, estimulando o ser ao invés do o ter ao invés do ser. E os jovens, depois as crianças crescem. Os jovens, adolescentes, não têm esses valores morais junto deles. Eles acabam querendo roupa de marca, tênis, somente usam roupas de marca. Mas nós não podemos dar essas roupas nós temos que fazer um crediário para comprar. É muito difícil. Relógios. O celular de última geração não se contenta com aquele mais simples. Muitas vezes não é a idade de se dar um celular também. E nós estamos perdendo esse controle do nosso filho. E eles se tornam jovens inseguros, porque só se valorizam pelo que têm e não pelo que são. E lá fora? Será que o mundo, os colegas, os amigos, colegas de aula, muitas vezes aí acontece o início, a experiência de dependência de substâncias químicas. Por quê? Porque o jovem não sabe dizer não para os seus amigos também. Seus amigos que lhe oferecem um copo de cerveja, lhe oferecem alguma substância química, cigarro, a iniciação é pelo cigarro, e eles não sabem dizer não. Porque o valor não está dentro dele, está em coisas externas, em coisas materiais. E esse tipo de compensação é que os pais se dão a si mesmos. Eles não tiveram, mas julgam estar dando o melhor para os seus filhos em coisas materiais. Estão perdendo a oportunidade de lhe dar coisas emocionais, morais. Porque isso ninguém tira do nosso filho. Isso é para o resto da vida. Nós, quando crianças, como é que era a nossa infância? Nós tínhamos tudo, dinheiro era farto, era muito escasso o dinheiro. Nós tínhamos uma roupa, aquela roupa durava muito tempo, era aquela roupa de sair. Boneca, brinquedos, nós tínhamos um para dividir com os irmãos. Bicicleta. Bicicleta a gente não tinha, a gente tinha emprestada dos amiguinhos que sabiam emprestar, cada um dava uma voltinha num determinado tempo. Olha só como a gente aprendia a se dividir. A mãe dizia, não, eu não posso esse mês comprar isso para ti, eu vou poder daqui um tempo, vou comprar uma roupa, um sapato para ti. E a gente aceitava. Então, isto nos ensinava a esperar. E quando nós ganhávamos, era um gosto tremendo nós ganhar aquele brinquedo, aquela roupa nova, aquele sapato, quando a gente já estava mais mocinha. Que legal que era quando a gente ganhava aquela roupa, a gente cuidava, não ficava jogada no canto. É. Então, tudo que nós ganhamos muito rápido, nós não valorizamos. Ganhamos de mão beijada. Será que nossos filhos estão dando valor para tudo que nós damos? Ou nós esperamos realmente um momento certo para dar um computador, um celular, fazer das tripas o coração porque meu filho quer? Será que é dessa maneira? Porque a televisão está aí, mostrando o último brinquedo, a roupa da moda, o sapato da moda. Nós temos que dar tempo a nossos filhos desejarem alguma coisa, e não o que nós queremos, o que nós desejamos, que nós não tivemos. E muitos pais reclamam que os filhos me veem assim como um caixa de banco. Eles não podem sair na rua porque eles querem comprar alguma coisa.
Crianças pequenas, muitas vezes. Será que está certo? A gente dá, transformar, e a gente não quer que os filhos sejam assim. Mas nós alimentamos isso. Quando a gente não aprende a dizer não a eles, desde pequenininhos. E nós, muitas vezes, nos dissemos, mas nós somos pais modernos. Pais modernos que têm que aprender a dizer não realmente. Que seja teu sim quando tiver que ser sim, e o teu não quando tiver que ser não. Mas os filhos ainda pequenos não entendem nada com 6, 7 anos, 10 anos. Será que não entendem nada? As crianças entendem. Se nós explicarmos para eles. E nós temos que acreditar no que estamos exigindo, o que estamos falando para os nossos filhos. Porque eles agem mais pelos exemplos que nós damos do que no que nós falamos. Então, pequenas coisas que nós podemos ensinar aos nossos filhos. São pequenos atos no nosso dia a dia. Quando uma pessoa está falando com a outra, o nosso filho puxando na roupa, que quer falar, que quer isso, quer aquilo. Fazer com que o nosso filho entenda que tem que esperar. A mãe está conversando, o pai está conversando. Aprender a esperar. Muitas vezes, no único lugar, no ônibus, e tem uma vovó de pé. Será que nós não temos que ensinar o nosso filho a levantar e dar o lugar para aquela vovó? Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Quando vão almoçar, vão comer, sentar-se à mesa, o filho não pensa no outro. Quer servir o primeiro prato e a comida está dividida entre todos da família. Será que está certo ele comer o melhor e deixar o resto para os filhos, o resto para os outros irmãos, para a mãe, para o pai? Quando estamos na fila de um parque de diversões, nós tivemos a Fenamília agora ali. Tem pais que dizem, vamos ser espertos, vamos furar a fila. Esse é um momento simples, mas que nós temos que ensinar aos nossos filhos a entrar na fila realmente, não furar a fila. São pequenas coisas do nosso dia a dia que vão fazer toda a diferença depois na prevenção às drogas. Porque nós aprendemos a identificar que existem outras pessoas além de nós. A se preocupar com o nosso irmão. E aí inicia o nosso amar ao outro como a si mesmo. Porque se eu vejo que tem pessoas ao meu redor, eu me amo também e amo os outros. Se é um adolescente, se eu uso métodos fraudulentos para ir bem numa prova, num exame, a famosa cola, eu sei que o meu filho está fazendo isso. Não é melhor ele estudar para o aprendizado dele, para o bem dele? Usar objetos, roupas emprestadas de outro, sem pedir. Temos que aprender a pedir. Tu me empresta, meu irmão, minha irmã, a tua blusa, o teu sapato? Em locais que tem que se fazer silêncio, hospitais. Locais que está pedindo, façam silêncio. Ensinar a criança que agora é o momento de falar baixo. Mexer na bolsa, em objetos de outras pessoas. E esses exemplos a gente poderia citar muito mais. São exemplos mais ou menos graves. Mas esses pequenos atos do nosso dia a dia que vão nos dar a prevenção às drogas também. E tem uma psicóloga chamada Tânia Zaguri, no livro Educar Sem Culpa, ela nos diz assim, que não existe um momento certo para dizer o não. Todos são momentos. Quando nós virmos o nosso filho agindo equivocadamente, este é o momento oportuno de, não é assim. De agirmos, não deixar para depois. Este é o momento certo. Porque a criança não nasce com esse saber. Ela vai aprendendo através dos dias. E esse é um trabalho diário. 1000 vezes ao dia a gente dizer a mesma coisa. Repetir as mesmas coisas. Dar os mesmos exemplos. Por isso é uma missão. E é uma tarefa árdua, mas é que nós aceitamos ser pais. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que a criança, ela vem então com uma aparência de inocência, né? Inocente, mas é um espírito milenar. E ela está sensível aos conselhos
daqueles que devem fazê-lo progredir, ou seja, nós pais e mães. E essa nossa missão, ensiná-los atitudes corretas. A criança, então, por si só, ela não nasce com todo esse aprendizado, ela nasce hedonista, ou seja, ela pensa em si própria. E nós temos, então, que aprimorar o caráter desse nosso filho. E o jovem, essa criança, depois vai virar um jovem, tem também esse sentimento egoísta. E os pais, pouco a pouco, vão educando esses sentimentos, educação dos sentimentos. E na questão 583, Kardec pergunta: se uma criança se transvia apesar dos cuidados dos pais, eles são responsáveis? Os espíritos respondem: não. Mas quanto mais as propensões da criança são más, nós temos que estar sempre observando nossos filhos. Mais pesada é a tarefa. Sim, mais pesada. E maior será o mérito dos pais se conseguirem desviá-la deste mau caminho. Então, nós temos vários filhos, um filho diferente do outro. Nós temos que estar sempre observando, um a um, que as tendências morais daquele filho. Um é diferente do outro. Mas não podemos comparar um filho com o outro. Cada um tem um tipo de evolução. Então, essas pequenas regras de bom convívio é que vão fazer a base para o futuro da nossa família, dos nossos filhos. Dizer um simples muito obrigada. Um simples bom dia. Uma boa noite, quando vão dormir. Pequenas tarefas como tomar um banho diário. Ajudar o pai e a mãe em casa, nas tarefas de casa. Ter pontualidade para chegar na escola. Ter pontualidade nos seus trabalhos, nos seus deveres de casa, fazer os temas quando precisa. Se precisa de ajuda, pedir ajuda para o pai e para a mãe. Tratar bem os animaizinhos. Não chutar, não maltratar os animais. Trocar a água sempre do cachorrinho que tem em casa. Colocar os filhos, ajudar nessas pequenas tarefas. Lavar as mãos antes de comer. Ensinar os nossos filhos a oração, a prece. Nós, mães, que temos que fazer isso. São pequeninas coisas, mas que colheremos os frutos mais tarde. São de pequenas gentilezas, essas pequenas gentilezas que nós vamos aprendendo. Do respeito ao outro, da percepção que existe um outro além de mim. Não olhar para o meu próprio umbigo. E na relação com o filho adolescente, que se inicia desde a infância. A relação com o nosso filho adolescente é um reflexo do processo que nós tivemos lá na infância. E aí também tem uma história, que um pai, ao sair de manhã, disse para o filho: olha, hoje de noite, quando eu chegar do trabalho, eu vou trazer figurinha para o teu álbum. Teu álbum está vazio, eu vou trazer umas figurinhas. E o pai, trabalhando o dia todo, o que aconteceu? O pai chegou às 10 horas da noite, o filho, a primeira coisa que foi receber o pai, foi buscar as figurinhas. E o pai tinha esquecido, cansado do trabalho, esqueceu de trazer as figurinhas. Ele explicou para o filho que ele estava cansado, que esqueceu das figurinhas, trabalhou muito, mas que amanhã ele iria buscar as figurinhas para ele. O filho sapateou, gritou, não concordou, não aceitou os argumentos do pai. E o pai teve que sair às 10h30 da noite, buscar as tais figurinhas, achar uma banca de jornal aberta. O que o pai deveria fazer? É um momento muito importante, essas coisas simples, de mostrar ao nosso filho que tem que ter a tolerância. Mostrar que o pai estava cansado, que esqueceu, por que não esquecer? Mas que amanhã iria prontamente buscar as figurinhas que havia prometido.
E essa tolerância às frustrações vão ensinar o nosso filho mais tarde, quando é adolescente, que o mundo lá fora, nós temos frustrações também. Faz parte das nossas frustrações. Nós não estamos num mundo só de sim, sim, sim. Porque no momento que ele não sabe ter tolerância à frustração, o que acontece? Quando o primeiro não que ele chegar lá fora, ele tiver não, ele vai procurar uma substância química para apagar as frustrações dele. Então, a tolerância às frustrações faz parte de uma prevenção às substâncias químicas, ao uso de drogas. E nós, pais? Sabemos dizer não às substâncias químicas? Será que nós estamos sabendo dar o exemplo correto para nossos filhos? O cigarro, a bebida de álcool, substâncias químicas, remédio para dormir. Será que nós estamos dando o nosso exemplo que temos que dar para os nossos filhos ainda crianças? Então, estamos num processo de aprendizado, de evolução. Paramos para pensar um pouco se nós estamos fazendo realmente a missão que Deus nos incumbiu. E lembremos que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará. O que ele perguntará? Que fizeste da criança que confiei à vossa guarda? E o que nós responderemos? Simplesmente nós responderemos: eu os amei. Então, reflitamos sobre os nossos exemplos, principalmente. Reflitamos sobre os nossos atos, sobre o que sai pela nossa boca, que conversamos com os nossos vizinhos, para fazermos, então, da nossa família, que é a célula da sociedade, um mundo melhor daqui a mais tempo. Que Deus esteja sempre conosco.